Pronto. O próprio texto, a própria introdução, ele já fala sobre essa coisa de conhecer o yoga, né? Conhecer o que a gente faz nas aulas de yoga, como funciona a prática do yoga, de uma forma teórica também, porque não adianta a gente ficar ali só, vou lá e faço as técnicas e saio de lá, tenho algum benefício, mas de fato, o que é que eu estou fazendo quando eu entro na sala de yoga, né? Então, essa parte teórica, quem está comigo há alguns anos, né, me acompanhando, sabe que é imprescindível para mim. Que os meus alunos tenham o mínimo de conhecimento sobre o que a gente faz dentro de uma sala de yoga. O tema de hoje, eu meio que fui seguindo o fluxo, e eu pretendo seguir esse fluxo nas próximas aulas. O tema de hoje eu vou falar sobre prana, pranayama e energia, e bioenergia. A gente falou primeiro sobre o silêncio, então é quando eu entro na sala, quando eu estou chegando na sala, o que é que acontece? Por que a prof fica pedindo silêncio? Então a gente falou disso na aula passada, e nessa eu estou seguindo o fluxo. O que é que acontece? Tradicionalmente, uma aula de yoga simples, e eu estou falando simples é porque assim, quando a gente trabalha em academia, por exemplo, a gente tem de 45 a 50 minutos de aula. Quando você trabalha num estúdio de yoga, como eu já tive, algumas pessoas aqui já tiveram comigo em estúdios de yoga, a aula é de 1h20 a 1h30, ou 1 hora fechado. Então a gente divide ali, organiza a aula, né? Com a introdução do aquietamento, depois a gente traz ali os pranayamas, depois a gente traz os asanas e no final o Yoga Nidra. Quando a aula ela é estendida, e algumas pessoas aqui também tiveram a oportunidade de fazer aula de até 2 horas comigo, ela tem mais partes que eu vou estar citando daqui a pouco para vocês. E essas partes é importante a gente entender por que que elas estão presentes ali, organizadas daquela forma, né? Então, vislumbrando uma aula simples, né, de 45 minutos, qual é a estrutura nossa hoje de aula, da maioria de vocês comigo? Uma aula de 45 minutos, onde eu tenho ali no início o aquietamento, depois pranayama, depois asana, depois yoga nidra, tá? Então, a gente não tem, de fato, um exercitar da meditação, mas a gente tem um encaminhar para a meditação. Por isso, de novo, eu repito, que é importante vocês estarem aqui, entendendo essa teoria, até para poder pegar esses pouquinhos de aprendizados que a gente tem aqui, um pouquinho que a gente ganha ali na aula, e levar para suas práticas diárias, tá? Os áudios eu já falei aqui, né? Peço mesmo a participação de vocês lá no meio para o final. Eu vou estar lendo e respondendo as perguntas que vocês fizerem aqui no chat. Eu vou compartilhar a apresentação. Pronto. E aí a gente tem aqui mais uma aula, né? Entendendo a prática do yoga para a vida. Deixa eu ver como é que eu vou posicionar vocês também. Respiração e prana. Esse é o tema da aula de hoje. Pranayamas, na verdade, é a porta de entrada de muita gente que associa as práticas yogis a uma boa condução respiratória. Mas, assim como tudo no yoga, vai além disso. Então, a gente tem ali, né, que, inclusive, já são grandes benefícios, né? Se você consegue ter o mínimo de respiração, de exercício da respiração, imaginem pessoas que, no geral, eu sempre falo com quase todas as técnicas do yoga que a gente via aprender isso na escola. Mas a gente ainda não está nessa realidade, a gente aprende depois de adulto como conduzir a nossa vida, como conduzir o nosso corpo. Dentro dessa condução, a gente tem ali as práticas de respiração. E só o fato de você se ver presente em um lugar onde você vai aprender uma técnica que comumente não é ensinada, vocês já estão ganhando muitos benefícios. Mas a prática dos pranayamas, de fato, dentro do yoga, ela tem contextos muito mais profundos, que vão além do nosso corpo físico. E aí a gente vai guardar isso nessa informação.
tudo no yoga vai sempre além do corpo físico. Então, a gente costuma falar assim, então, vocês já devem ter me ouvido falar os corpos, porque a gente vislumbra o corpo físico, e aí a gente tem o corpo energético, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. E aí, para cada corpo, a gente tem uma técnica que vai ser trabalhada e organizada ali dentro das aulas de yoga. Bom, eu falei também na última aula sobre o encaminhamento, né, dessas práticas do yoga. A gente tem ali o yoga de Patanjali, que são os 8 membros do yoga de Patanjali, que são um pouco diferentes dos membros em relação às técnicas. Então, assim, quando a gente fala de partes do yoga, a gente também não está falando só do yoga de Patanjali, propriamente dito, mas o que dentro desse yoga de Patanjali, né, vem como técnicas. Então, a gente tem ali, tem aqui o puja, a referência aos ancestrais e ambientes, a gratidão, os mudras, que são gestos simbólicos e reflexológicos. Mantras são os que desobstruem os canais de energia e nos mantêm conectados com as egrégoras. E aí, outra coisa que eu peço também é que se vocês quiserem aulas sobre alguma coisa que eu falar aqui, coloca no chat também, tá? Que aí eu posso pensar numa aula assim, com esse tema mais para frente. Pranayamas, que é a absorção de prana, asanas, posturas físicas e psicofísicas, Yoga Nidra, que é o relaxamento, ou chamado também de sono yogi, e o Samyama, que são as técnicas de meditação. Então, dentro dessas 8 técnicas, hoje eu estou separando uma delas, que são os pranayamas, né? Que é, assim, talvez para mim, uma das técnicas mais importantes, falando de técnica física dentro do yoga. Ela se conecta a todas as outras técnicas, a todos os outros membros do yoga. Para tudo, a gente precisa de uma boa respiração. A gente precisa, de uma boa respiração para ler, para estudar, para se concentrar, para se exercitar principalmente e para seguir com a vida mais leve. Então, pranayama é uma técnica que nunca pode faltar em uma prática de yoga. Então, se numa prática de yoga você não está condicionando, organizando ali a sua respiração na prática dos asanas, na prática de qualquer outra prática dentro do yoga, não é yoga. Aí tem um cara que eu gosto muito, que é o Leandro Castelo Branco, ele diz assim, é uma ginástica esotérica. É muito engraçado ele falar, mas é verdade. Então, se você vê alguém ali fazendo aquelas poses bonitas, ai, como consegue, como se estica, isso não é yoga. É flexibilidade, é qualquer outra coisa, mas não é yoga. O yoga, para ele se constituir como yoga, ele precisa ter esse acesso à mente, e aí a gente vai falar aqui das mentes do yoga, e precisa ter um condicionamento também respiratório e energético. Então, além de ter a respiração mecânica, que tem que estar ali fluida, tem que estar automatizada de uma forma consciente, ele também precisa ter uma consciência diferenciada dentro das práticas. Então, eu entro ali numa postura de yoga, a da mais, gente, não é a mais difícil, entendam isso. Cada um vai fazer ali o que consegue. Vou dar um exemplo. Eu peço que vocês se sentem, toquem na ponta dos pés. Eu sempre extrapolo, né? Eu brinco na aula e falo assim, eu estou extrapolando. Mas se você chegar e só tocar no joelho, você ainda está fazendo o mesmo asana. Vocês conseguem entender isso? Você está fazendo o mesmo asana que está tocando na ponta do pé. Você não está fazendo menos yoga do que quem toca na ponta do pé. Porque o yoga não é quanto você consegue fazer a postura, mas é quanto você está conectado e concentrado no momento da prática. Isso é uma informação muito importante, principalmente para quem acha que não consegue fazer yoga porque não consegue pegar na ponta do pé. O yoga ele não tem nada a ver com flexibilidade, com mobilidade, ele tem essas estruturas, você vai ganhando isso, né? São benefícios da prática. Mas, de fato, isso não é o ponto, o objetivo do yoga não é esse. O objetivo do yoga é centrar o seu corpo, é conectar sua mente com o seu corpo para que você esteja sempre expandindo a sua consciência e se melhorando, principalmente a nível evolutivo espiritual. Pranayamas e a mente, né? Então, a nossa mente, ela tá sempre assim, ó. Ela não para, né? Ela é uma coisa meio desesperada. E tá sempre em um excesso, acumulando emoções, acumulando
as coisas que ainda vão acontecer, então ali estou o tempo todo no presente, preocupado com amanhã, ou preocupado com o que foi no, sei lá, aconteceu há 10, 20 anos atrás. E se eu pego a minha mente muito no futuro, eu estou ansiosa, se eu estou muito no passado, eu começo a ter uma estagnação na minha vida, porque toda a minha energia do presente está direcionada a coisas que aconteceram no passado. E aí a gente ouve muito aquela coisa, você vive no passado. E viver no passado é não aproveitar a energia do presente. Isso é uma outra coisa que o yoga traz, você para o presente, a sua mente para o agora. Eu até brinco muito com. Essa semana eu brinquei com algum aluno na sala, não lembro quem foi, dessa coisa do aqui e agora, onde você está, né? Sua mente, aonde está. E a gente vê muito, eu passei por isso quando eu era aluna, da professora estar guiando, tá lá na terceira postura e eu ainda tá ali na primeira, viajando ali, sei lá onde. E pior que quando a pessoa te chama atenção, você não lembra nem o que é que você estava pensando. Então a nossa mente ela é muito doida, ela fica flutuando, viajando, criando. E assim, tem coisas que são engraçadas que a gente pensa, pô, não sei nem o que que eu estava pensando e dá risada, mas tem coisas que te levam para um lugar de tristeza. E é aí que a gente tem que ter cuidado, quando a gente vai para esse lugar de tristeza e de estagnação, ou vai para um lugar que você entra num piloto automático e não consegue se controlar. Por exemplo, você está tão pensando no que vai acontecer depois que você não sabe o que está acontecendo agora. E isso é sério. E isso adoece, nos adoece, né? Deixa eu ler aqui esse texto, gente. Aviso a vocês que todos os textos aqui da apresentação são meus, com exceção de uma única observação que eu fiz aqui sobre uma fala de Wagner Borges, que eu gosto muito também. Quem quiser acesso a esse texto completo, eu passo depois em PDF, tá? Então, a nossa mente não para, ela pula de um pensamento a outro desesperadamente. Quando isso está em excesso, gera acúmulo de emoções não tão boas, entrando num quadro de ansiedade e até sofrimento sobre o que está por vir, ou seja, sobre o futuro. Outro movimento da nossa mente está ambientado nos eventos passados. Puxamos constantemente os mesmos sentimentos que tivemos naquele momento, sempre que acessamos uma lembrança. Se for bom, ótimo. Mas na maioria das vezes a gente fica se apegando a coisas não resolvidas do passado, ou que a gente pensa que não foi resolvido, né? Então, voltando lá na aula passada, o silêncio é o nosso primeiro movimento dentro das práticas do yoga, né? Então, entrar e estar em silêncio é importante para que a gente se perceba. Ah, uma coisa que eu queria que vocês observassem é que quando vocês estão em casa, não é quando está na aula, e aí eu vou dar outra informação. O yoga, ele acontece não quando eu estou ali só na sala. Na sala é uma horinha, é um momento que a gente tem. O yoga, ele deve acontecer 24 horas do seu dia. E como é isso? Eu vou ficar fazendo asana 24 horas? Não. Eu já peço, eu vou sempre bater nessa tecla. Esqueçam os asanas. Os asanas vai ser sempre um momento do seu dia. Mas a mente do yoga vai ser 24 horas do seu dia. E essa mente ela vai ser estruturada pela sua respiração. Então, se em um outro momento do seu dia, por exemplo, acorda de manhã e percebe que está acordando muito triste, você tem que começar a se observar, porque eu estou acordando triste, direcionar uma respiração para acalmar, porque a respiração ela tem esse poder de acalmar e de limpar as toxinas de excesso de pensamentos do seu cérebro e fazer com que você ganhe um centro. Não, peraí, deixa eu pensar direitinho, por que é que eu estou me sentindo assim? Então, a respiração é um ponto de ligação que nos faz ter essa consciência, essa clareza mental sobre nós mesmos. Quando a gente não está presente em tudo que a gente está fazendo, em tudo que está na nossa mente, a gente perde a experiência. A gente perde a experiência da hora que acorda, a gente perde a experiência da presença das pessoas que estão conosco, a gente perde a experiência de saborear a comida, de entrar no mar e ali estar realmente sentindo a água do mar ou sentindo o sol na pele. A gente perde experiências, e isso é muito sério. Porque o que fica, na verdade, depois de tudo que a gente passa na vida, você vê bens materiais acabam. A gente envelhece, o corpo nosso envelhece.
A única coisa que sobra é o que está na nossa mente. E se a gente não cuida dela quando mais jovem, nem a mente sobra. E isso é bem triste, porque a gente entra em estados de envelhecimento cerebral, que a gente tem o Alzheimer, as demências e outras doenças. É, 50% dessas doenças, a boa casualidade dela, é cientificamente comprovado que é falta do exercitar mental. Tanto que prevenção de Alzheimer, demência e outras doenças do envelhecimento é justamente você fazer exercícios de respiração e estar meditando. Porque você olha para sua mente, exercita ela como você vai para a academia e exercita os músculos do seu corpo. É uma outra consciência que a gente precisa ter sobre a respiração e a nossa mente. Então, o yoga, ele acontece 24 horas do nosso dia e ele é muito mais mental do que físico. Como eu falei na aula passada, o nosso corpo é um veículo, né, para a expansão da nossa mente, para a nossa evolução espiritual. Mas a gente cuida para que o corpo tenha saúde, fazendo as práticas físicas, como os asanas, indo para academia, malhando, correndo, fazendo coisas, comendo. Mas o que trata realmente o nosso espírito é como a nossa mente está condicionada. Bom, e então tem um teste rápido aqui para vocês. Eu vou pedir participação nos chats. Deixa eu dar uma abrir aqui rapidinho para eu ver o que é que a galera já colocou aqui. Denívia, obrigada pela participação. Vocês conseguem ver o chat, gente, junto comigo aqui? Dá legalzinho, se sim. Ah, ótimo, que bom. Eu achava que só eu ficava vendo. Isso é ótimo. Então vamos lá, né? Eu vou botar o chat aqui do lado para eu acompanhar as respostas de vocês. Você se considera uma pessoa acelerada, tranquila ou lenta? Quem quiser participar, escreve aqui rapidinho que eu vou ler e aí a gente vai desenvolver isso. Quem tá com Motorola, eu não sei quem é, tá, gente? Tá assim, botou acelera. Não sei quem é, porque não tem o nome. Lourdes, aceleradíssimo. Ricardo, tranquilo. Ritinha, foi você que é do Motorola, Rita? Não, você é iPhone, né? Inálvaro, tranquilo. Cláudia, acelerada. Denise, acelerada. Meire, tranquila. Meire é a mulher do Sátiva. Daqui a pouco eu explico a vocês o que é isso, tá? Respirar é viver. É verdade, respirar é viver. Andréia, obrigada por estar participando. Então, assim, você identificou como a sua mente, de fato, ela é. E sabe que isso pode te beneficiar ou não. Então, se você acha que a sua mente, como ela está agora, ela te prejudica, você pode usar a respiração para melhorar esse estado. Quando você faz uma respiração simples, como por exemplo a Dama Pranayama, que é a respiração abdominal, que é aquela respiração que eu falo assim, mantém a boca fechada, inspira pelas narinas colocando o umbigo para fora, segura um pouquinho e depois puxa o umbigo para dentro, solta pelas narinas. E aí não adianta fazer assim, ó. Não, não é essa que eu quero nessa hora. Na hora que eu preciso me acalmar e centrar minha mente, eu preciso fazer lento, ó. Encheu, conta até 10 e solta. Quando eu era criança, tinha um desenho do Pica-Pau que era muito engraçado. Quem foi aluno meu do curso de yoga já viu esse desenho. Que do Pica-Pau, não, desculpa, do Pato Donald. O desenho era assim. Pato Donald vinha ver Margarida e saía quebrando tudo porque ele estava sempre nervoso. Então, qualquer coisa, a cabeça dele ficava vermelha. E aí, Margarida disse que só volta a sair com ele quando ele se acalmasse. Aí, ele compra um curso para se acalmar. E o curso é o seguinte: chega uma vitrola gigante, que toda vez que ele fica nervoso, o cara da vitrola dá uma cacetada nele. Então, ele, por condicionamento, aprende a se acalmar, né? Então, eu sempre lembro disso porque a gente vive isso e não percebe. A gente se estressa, deixa subir para a cabeça, deixa o sangue ferver por pequenas coisas. Tomei uma topada, eita, que eu solto aquele novo. E por aí vai, gente, isso é do ser humano. O excesso de controle disso também, para uma pessoa normal, chega a ser estranho. Mas se você treinar a sua mente, você controla isso de uma forma a te beneficiar. Te ajuda a tomar decisões, te ajuda
a viver cada momento, né? Por exemplo, eu estou na academia, eu estou malhando, eu estou na academia, estou malhando. Ah, mas eu tenho que resolver não sei o que, não sei o que, mas vai ser mais tarde, não é agora. Vocês precisam ter essa ideia de que conservar os seus momentos, então saber respirar também é tenho consciência de como a minha mente é e trago a minha mente para a tranquilidade através desses estados respiratórios. Então, a gente tem aqui, né, a mente acelerada no yoga, a gente chama de rajas. Não só no yoga, né, que a gente costumam se falar que a medicina do yoga é a Ayurveda. Então, a Ayurveda, ela trata da parte alimentar, da parte mais em relação a doenças dentro da cultura indiana, mas ela tem a mesma base do yoga, né? Os mesmos princípios do yoga. E a parte mental da Ayurveda é igualzinha do yoga. Então a gente fala sempre Ayurveda e yoga em algumas coisas que a gente estuda. Então tem uma mente rajástica, que é aquela mente acelerada, que tudo para ontem, que tudo sabe muito rápido e que fica nervoso com tudo e que sabe? Vive na ansiedade. E tenho aquela mente tamásica, tamás, que é aquela mente lenta, aquela pessoa que tudo pode ser para depois, que tudo tem preguiça, que se pudesse nem levantava da cama. Essa pessoa já sabe que tem uma grande tendência à depressão, né? Porque esse excesso de lentidão, ela leva a um estado letárgico também muito grande, e você vai se entregando, vai deixando de fazer as coisas, porque você sai daquela organização mental do que precisa fazer, até para sua é, autoestima mesmo, por exemplo. Você precisa ir para academia para poder ter energia para fazer outras coisas do seu dia. Você precisa levantar e ir para academia, de repente, no caso das mulheres, ir para o salão, fazer uma unha de vez em quando. São coisas que a gente às vezes vai deixando, procrastinando para depois, mas que isso vai denotando um comportamento de falta de autoestima em algum nível. Então, só dei um exemplo da unha, mas pode ser qualquer outra coisa, até como estudos, por exemplo. Um estudo ele engrandece muito as pessoas. Por exemplo, eu tenho um plano de aprender uma segunda língua, que eu estou sempre deixando para depois. Mas eu não tenho mais nada para fazer nesse período. Por que não agora? Então, vocês percebem que tanto o Rajas como o Tamas são os excessos. O Tamas é o excesso de lentidão, o Rajas é o excesso de aceleramento. O Sattva seria o meio termo, o equilíbrio. Nem tanto um, nem tanto o outro. Em alguns momentos eu vou precisar ser enérgica, mas não é o tempo todo adoece. Em alguns momentos eu preciso acalmar. E aí eu acalmo naquela hora que eu estou no Yoga Nidra, acalmo na hora que eu estou meditando, acalmo na hora que eu estou ali relaxando, simplesmente assistindo um filme, mas são momentos do nosso dia, não pode tomar o nosso dia uma mente rajástica, acelerada, nem uma mente tamásica, lenta. A gente precisa conservar e ter esse equilíbrio, né? Trazer o sáttva para a nossa vida. A respiração, ela ancora a gente no equilíbrio do aqui e agora, que são palavras que eu estou sempre reforçando, né? Aqui e agora. Aonde a gente tem que estar aqui e agora. Não é para depois, não é para amanhã, nem para ontem, sempre agora. Onde a gente está agora. Eu espero que vocês estejam ouvindo com atenção. Isso também é uma forma de estar presente, de estar no agora. A nossa respiração segue esse fluxo de acordo com o estado atual das nossas mentes. Não pergunto como você é na prática de yoga, mas como você é fora das práticas de yoga, no seu dia a dia. Você é reativo? Demora para tomar decisões importantes ou você conduz tudo com equilíbrio? Então, eu vou deixar essas questões para vocês analisarem ao decorrer do dia, ao decorrer das semanas de vocês. É interessante, às vezes, a gente voltar a assistir de novo uma aula dessa, porque a gente começa a ter insights novos sobre a mesma coisa. E a mente nossa é assim. A gente não consegue focar, às vezes, a maioria das pessoas, pelo menos, não consegue focar 100% em todas as informações. Por isso que, às vezes, a gente precisa estar repetindo. Volta, repete de novo, volta, repete de novo, até que aquilo se torne frequente na minha mente. Então, eu tenho aqui, né, respiração e pranayama. Aí eu vou pedir que vocês coloquem de novo no chat. Para vocês, respiração e pranayama é a mesma coisa? E aí eu peço principalmente as pessoas que nunca estudaram isso comigo, tá? Que respondam aí no chat.
Não sei, não. É meio que eu não falei o que é pranayama ainda, tá, Denívia? Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Pronto. Algumas pessoas já responderam aqui, acho que vocês viram. Bom, então vamos lá. Aí eu comecei com o título, né? Pranayama, respiração, prana, etc. Você pode dizer assim, oh, Rai, mas espera aí. Você está falando de pranayama, depois fala de respiração, não é tudo a mesma coisa, são coisas diferentes, é confuso. Às vezes sim, mas nem tanto. São coisas diferentes até certo ponto, mas que uma depende da outra. Se eu não souber respirar, esqueçam que eu também não vou saber fazer um pranayama. Então, mesmo que eu decore uma técnica, né? Como, gente, a coisa que mais me dá agonia, juro pra vocês, é quando eu falo de pranayama e a pessoa já vem com o dedinho fazendo assim, ó. Só conhece essa respiração. Por quê? Porque virou tão moda, né? Até se você botar uma pesquisa no Google, respiração, pranayama, aparece logo essa. É tipo assim, é visual. Você associa apenas esse movimento, apenas esse pranayama como um único pranayama. Existem mais de 50, só para vocês terem noção. 50 tipos de pranayamas. Então, 50 formas de absorver o prana. E aí eu costumo dizer o seguinte, que o aluno iniciante, e aí quem é que eu chamo de aluno iniciante? Aquele aluno que tem, no mínimo, pelo menos um ano de yoga praticando lá nas aulas de yoga. E isso não é só comigo. Qualquer pessoa que esteja praticando yoga durante um ano, em qualquer lugar, ainda é iniciante. Se ele não estiver estudando teoria, é mais iniciante ainda. Ele vai demorar aí mais tempo ainda na categoria iniciante. E aí você pode se perguntar, pô, mas eu não estou fazendo yoga? Tá, começando, né? Tá sempre começando. Parece que você está sempre reiniciando. Porque sempre tem vários processos que vão acontecendo ali no decorrer de cada aula. Mas não fiquem decepcionados, vocês estão num caminho. Então, praticar yoga, conduzir a mente, praticar pranayama é uma condução. Eu preciso entender como o meu corpo funciona, né? Então, qual é o básico dos pranayamas? Primeiro, eu preciso parar, silenciar. Se eu estiver correndo, a minha respiração eu não vou conseguir controlar ela. Ela, na verdade, ela vai se descontrolar, vai começar a ficar descontrolada um pouco. Mas eu preciso me acalmar para perceber como está meu nível de ansiedade, se eu estou Tamás, Rajas ou Sattva, como eu estou, desacelerar, respirar, aquietar, parar de prestar atenção em tudo que está ao seu redor e começar a observar. Peraí, minha respiração está muito rápida, então eu estou ansiosa. Eu não sei como é que a minha respiração está, não sei, eu não estou nem percebendo minha respiração. Então, isso ainda é um pouco mais sério, se você não consegue nem perceber. E aí, quando você começa a observar a sua respiração, você começa a faltar ar. Não sei se já aconteceu com vocês, ter falta de ar durante os exercícios respiratórios. É normal. Quando a gente começa a olhar para a respiração, a gente começa a perder o ar, porque o exercício respiratório, né, o treino da respiração, são técnicas que a gente vai tentando tirar o nosso sistema respiratório do normal, que é respirar de qualquer forma, de boca aberta, né? Na maioria das vezes, fazer assim, ó, quando tá estressado, né? Ai, tô de saco cheio. Tirar aquele excesso de peso de dentro do corpo da gente, de dentro do nosso emocional. E a respiração, ela tem uma ligação direta com as nossas emoções. Então, eu preciso olhar para a minha respiração e conduzir ela de forma lenta. Então, inspira pelo nariz, fazendo todo aquele caminho dos condutos respiratórios. Então, deixa eu ver aqui. Por que que eu tenho que respirar pelo nariz? Só o nariz é que eu tenho condição de filtrar o ar. Então, na hora que eu inspiro, o ar, o oxigênio, ele vem com um certo nível de poluição, ele é filtrado pelos pelinhos que a gente tem, né? No nariz e por outros mecanismos que a gente tem em todo o nosso sistema respiratório, até que ele passe por todo o sistema do pulmão, até que ele vá lá para o fundo dos pulmões, esse ar. Quando ele chega lá no fundo, ele encontra um nível de toxina. Essas toxinas é causado pelo excesso de gás carbônico. E aí, quando o aluno está começando na prática do yoga, ele não consegue fazer aquela respiração profunda. Ele vai tentando, né? Tentando.
E aí, quanto mais profundo ele respira, mais ele consegue captar essa sujeira que está lá no fundo dos pulmões e na expiração colocar para fora. E aí tem duas situações: a expiração pela boca de algumas pessoas, é certo? Na verdade, não, mas existem algumas situações que vai ser necessário. A expiração nasal, porque quando eu expiro pelas narinas, é uma das melhores formas que eu tenho de acionar a musculatura profunda do meu abdômen, os tecidos moles, de uma forma tão poderosa, a fazer com que todo o meu abdômen seja trabalhado, minha musculatura postural seja exigida na hora que eu estou expirando pelas narinas. Então, eu expiro, fortaleço o assoalho pélvico, assoalho diafragmático, todos esses assoalhos, fortalecendo todo o meu corpo internamente e expulsando com força e vigor esse excesso de toxina do meu corpo. Por isso que é importante a gente inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. E também cultivar essa coisa do silêncio, do aquietamento. Então, a boca, ela foi feita mesmo para comer, não foi, e para falar, não foi feita para respirar, né? Ela vai ser uma ajuda ali em alguns momentos. Por exemplo, quem faz exercício aeróbico forte já deve ter passado por algum momento de estar tão cansado, ter que fazer assim, ó. Corri, cansei, o excesso de gás carbônico dentro do corpo é tão grande que eu preciso colocar para fora rápido. E aí eu não vou ter tempo nessa hora, porque o meu coração está acelerado, os meus batimentos estão altos. Eu não tenho tempo de desacelerar para soltar pelo nariz, eu preciso soltar imediato. E aí, nesse momento, ou seja, em momento de extrema atividade física, eu vou expirar pela boca. Mas se eu estou no momento de quietude, de exercício do sistema respiratório, eu preciso usar o nariz para respirar, tanto na inspiração quanto na expiração. Quem controla esse sistema da respiração é o sistema nervoso autômato. Então, assim, estando dormindo, acordado, de qualquer modo, eu vou estar respirando, tá? O meu corpo, ele funciona, o sistema respiratório está sempre em funcionamento. Porém, o que não está em funcionamento são as contrações adequadas e o fortalecimento desses assoalhos. Por isso que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo ali força no assoalho pélvico e assoalho diafragmático. E dois sinais disso é excesso de ronco, pessoas que estão sempre com aquele, aquele pigarro na garganta, porque o diafragma ele abre e fica passando secreções do estômago para toda a parte ali da garganta, e a pessoa não consegue conter esse impulso, esse excesso, esse pigarro que fica. Então, isso é um sinal de que o seu diafragma está flácido, então a gente precisa fortalecer o diafragma. Fortalecimento do assoalho pélvico, qual é o sinal de que ele está fraco? Escapamento de urina, né, incontinência urinária, falta de força para fazer exercícios como agachamento, levantar e sentar, e falta de força de contração abdominal. Para vocês terem ideia, quando a gente vai perdendo essas forças nesse diafragma, é normal a gente envelhecer e ter problemas de coluna, sentir dor, desculpa, na lombar. Por quê? Mesmo que você não tenha hérnia de disco, se seus diafragmas não estiverem fortes e a musculatura interna estiver fraca, você vai sentir dor na lombar. Então, para vocês entenderem o poder da respiração, uma respiração bem colocada, ela faz com que você se fortaleça de uma forma internamente que você consegue realmente condicionar o seu corpo a se fortalecer. E aí, se vocês me perguntarem assim, se eu quiser fazer uma respiração para fortalecer o assoalho pélvico, é outra aula, porque existem respirações que são específicas para isso, né? Que é as respirações com o uso dos bandas. E aí eu teria que ter uma aula só disso para explicar a vocês como funciona isso. Mas para vocês entenderem que se eu consigo controlar a minha respiração, conduzir ela de uma forma correta, colocar para o fundo dos pulmões, soltar o ar pelas narinas, contraindo o abdômen, eu tenho um princípio de fortalecimento, tá? Ahn, isso aqui eu acho que eu já falei, né? Respirar de boca fechada para que possamos conduzir o ar para dentro dos pulmões e enviar o O2 para o fundo dos pulmões, o oxigênio, né? Isso causa extrema limpeza de excesso de gás carbônico, e o excesso de gás carbônico gera toxinas que envenenam o nosso cérebro e não nos deixa pensar com clareza. Então, além de ter toda essa questão
de musculatura profunda, eu ainda tenho esse problema na minha mente. Excesso de toxinas, seja elas alimentares, que também tem lá a sua porção alimentar do que eu como, né? E do que intoxica o meu organismo, seja ela de uma má respiração, seja ela de uma má higiene do corpo, enche o meu corpo de toxina e o meu cérebro não tem clareza para pensar. Então, se eu não tenho clareza para pensar, eu não vou ter forças nem para fazer uma boa respiração. Eu não vou ter forças para meditar, eu não vou ter energia, nem... eu vou até tentar, mas eu vou ser sempre aquela pessoa que eu vou dizer, eu não consigo meditar. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu vou ser sempre a pessoa do não consigo e não a pessoa que eu estou tentando e vou conseguir. Então, eu preciso olhar para aquelas situações todas e ir ali. Imagine aí todas essas técnicas do yoga que eu citei aqui, ó. Deixa eu voltar lá para a tela. Essa aqui. Imagine se eu consigo obter conhecimento de todas essas técnicas, a ponto de usá-las de fato, de uma forma a melhorar o meu corpo em todas as instâncias possíveis. Então, por exemplo, a limpar o meu intestino com os crias, com a organização da alimentação, com a organização da respiração, com os crias mentais, que também tem exercícios ali de pensamentos em que eu vou estar limpando a minha mente, né? Exercitando mentalmente para onde eu vou olhar, como eu vou conduzir a minha vida a partir daquele momento, e exercitando também a minha respiração para me ajudar nesse processo de limpeza mental, exercitando os bandas, exercitando os crias, exercitando a boa alimentação, para que eu possa limpar a minha mente e evoluir. E aí a gente tem aqui, né, a prática. Quem quiser fazer aí rapidinho comigo, pode fazer e pode colocar perguntas também no chat. Essa é uma respiração, gente, a mais básica, a mais simples de todas. Eu estou colocando aqui porque eu sei que tem pessoas que não praticam yoga comigo aqui no grupo. Tem pessoas que nem praticam yoga e tá aqui, e a respiração é uma coisa que independe de você estar no yoga ou não. Seria para a vida, para todas as pessoas aprenderem. Então, inspirar pelo nariz. Vamos tentar fazer essa prática aí rapidinho. Quem tiver dúvida, coloca no chat. Enche, coloca o umbigo lá para fora e segura contando até 10 o ar nos pulmões. E depois puxa o umbigo para dentro, soltando também pelo nariz. E aí, o que pode acontecer é você tentar conduzir o ar para o fundo dos pulmões e não ir, e o peito levantar assim, ó. E você ficar brigando entre o baixo ventre e a parte superior do corpo. Não tem problema. Respira, se acalma e tenta reiniciar o exercício. Então, você realmente exercita. Entende que respirar não é só sentar e respirar, ou seja, só sentar e meditar. Não, gente, a gente tem que pensar sobre isso. Primeiro eu penso, o que é que eu tenho que fazer? Encheu o nariz, encheu. Estou sentindo passar pelos condutos respiratórios, vou ali até o fundo dos meus pulmões, parei um pouquinho, depois eu solto. Dá tontura sim. Por quê? Porque você hiperoxigena o cérebro. Se você não tiver costume de fazer uma boa respiração, o seu cérebro, ele vai sentir uma certa tontura nesse primeiro momento, mas depois de um tempo a gente acostuma. E aí uma outra coisa importante também é que esse tempo ele pode ser modificado. Quanto mais tempo eu vou praticando a respiração, eu posso ir aumentando o tempo de retenção de ar nos pulmões. Só que também nem tanto, nem tão pouco. Excessos fazem mal. Eu não vou ficar retendo ar nos pulmões durante 5 minutos. Isso é loucura. Eu também, ó, o excesso também vai me fazer gerar toxina. O meu corpo vai ficar em desespero querendo expulsar esse ar. Então, eu vou manter ali uma retenção de ar confortável para que eu sinta a minha mente se acalmar. Então, eu inspirei, sustentei. Eu recomendo os alunos treinarem até no máximo 1 minuto de retenção, tá? Para que seja saudável para o corpo. E não gere ansiedade, que é justamente o que a gente não quer é que a respiração ela conduza o corpo para uma quietude, não para uma ansiedade, tá? Uma outra coisa também importante falar aqui é que a gente também tem respirações que elas são aceleradas, né? E aí eu costumo fazer uma diferenciação. Eu tenho respirações rajásticas. Aí você diz, mas você acabou de dizer que ser rajás não é tão bom. O interessante é o sátiva. Mas observem, se eu tiver uma pessoa que tiver muito itamás, muito letárgica, ela precisa tomar aquele susto.
acordar. E para a mente de uma pessoa letárgica acordar, a gente precisa acelerar ela. E aí a gente faz aquelas respirações que a gente conhece, como a respiração do sopro rápido, a respiração com o braço, ó, para que o cérebro acorde e eu tenha energia, força e vigor para fazer os asanas, por exemplo. Quando eu estou com pouca energia física, essas respirações me beneficiam a energia física para que eu possa executar os asanas. Mas entendendo que toda a prática vai te conduzindo para uma quietude, tanto que no final tem ali o Yoga Nidra, né? Eu acelero, eu intensifico, às vezes eu fico suada, eu sinto ali o corpo tremer, mas no final o corpo está pedindo quietude. E é para esse lugar que o yoga vai te conduzindo. Ele tira de você as dores do corpo, ele tira de você os condicionamentos do corpo, condicionamentos em relação à postura mesmo, postura ruim, né? Dores, ele tira essas questões de dores também e te conduz para uma quietude. Se você não estiver preocupado com o corpo doente, você consegue se aquietar. Agora me responda uma coisa. Vocês acham que se vocês estiverem doentes, por exemplo, estou sentindo muita dor na cervical, a ponto de sentir dor na cabeça e tensão no maxilar. Você vai conseguir meditar? Sério, gente? Vocês acham que isso vai acontecer? Não, né? Porque eu estou tão preocupada com as dores que eu estou sentindo no corpo que o meu único pensamento é a dor. Então, eu preciso ir tratando as dores, acalmando a mente, silenciando, me cuidando para que eu consiga, de fato, em algum momento nesse processo, meditar. E aí vocês conseguem entender, na minha área, né, de reabilitação, o que é que acontece? Quando a gente pega alguém com a dor que eu vou tratar, a pessoa, dependendo do nível da dor, ela vai passar até 3 meses tratando uma dor. A dor vai sendo reduzida ao longo desse tempo. Me diga uma coisa, se essa pessoa tiver com dor em 3 meses, ela vai estar praticando yoga de uma forma profunda? Ela vai conseguir meditar? Não. Ela vai estar sempre ali iniciando o yoga, tratando primeiro as dores, tratando primeiro a sobrevivência dela, que é sair de estado de dor, estado de depressão, estado de ansiedade, para depois que ela passar por tudo isso, que ela chegar naquele ponto, opa, agora eu não sinto dor no corpo, eu não estou mais doente, eu consigo, eu já sei ali como é que exercito a minha respiração e a gente passa para a segunda fase, né? Que são os pranayamas. Então, o que são de fato os pranayamas? São técnicas de absorção de prana. Então, depois que eu aprendo a usar o meu corpo para respirar, a minha mecânica respiratória, eu vou ali de fato praticar um pranayama. E aí eu digo que os alunos que praticam pranayama é aqueles que estão com a mente presente no aqui e agora, estão conscientes do que estão fazendo, têm um certo nível de aprendizado teórico, e eu não vou enganar vocês, é necessário, tá? Por isso que eu tomei essa iniciativa de fazer essas aulas aqui, porque eu sei que às vezes as pessoas não se interessam mesmo por comprar um curso, por se aprofundar de uma forma melhor, mas assim, pelo menos alguma introdução vocês precisam ter, para que de fato a prática faça uma diferença em suas vidas. E assim, né? Então vamos lá. Pranayama. A yama é condução do prana. Então, o prana, o que é o prana, né? O prana é uma bioenergia, a grosso modo dizendo. Não é algo que a gente vê, mas é algo que a gente percebe. Bioenergia, o prana é a bioenergia que está em todos os seres vivos. E quando falo seres vivos, é literalmente tudo. Tudo está vivo. Pedras, terra, água, plantas, outros animais, os astros, tudo isso em sua composição energética tem prana, né? É feito de prana. Tudo para estar vivo, para existir, né, é feito através do prana. E o prana é essa bioenergia. Então, tem também o que eu já citei aqui, que é Wagner Borges, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim, é, energia, né, o prana, é matéria, é energia em estado de condensação. Então, imagine que quando eu junto vários blocos, vamos fazer aqui uma viagem imaginativa, né? E dizem que nossa mente é imaginética, então vamos imaginar que eu pego várias bolinhas de luz e vou juntando, juntando, condensando dentro de um copo, até que de fato elas estão tão juntas e tão apertadas que elas se tornam densas e vira uma matéria. Então, é, a energia é matéria em estado radiante, brilhante e luminoso. Nesse ponto de vista yogi, eu posso entender que todo o meu corpo é feito de energia condensada, prensada.
E aí também a gente tem uma outra informação. Se todo o meu corpo é feito de energia, ele está sempre vibrando, essa energia está sempre em movimento, ela não está parada. Mesmo que a pessoa esteja ali deitado num hospital, em estado vegetativo, o corpo ainda vivo, ele está em movimento, em algum nível. A pedra, mesmo lá paradinha, é uma pedra. Ela está em movimento, mas é um movimento tão lento, uma vibração tão imperceptível para nós que a gente acha que ela está parada. A gente não percebe o movimento dela. A gente percebe os movimentos de outros seres iguais a nós ou mais próximos de nós. E aí a gente vai se afinizando. E aí esses movimentos, eles não são visíveis, não é movimento de corpo físico que eu estou falando, é energético. Então, eu me sinto atraído por pessoas que têm o mesmo movimento energético igual ou próximo ao meu. E aí a gente usa aquela frase que diz assim: semelhante atrai semelhante. As pessoas que têm energias parecidas ou iguais estão sempre se afinizando e sempre se atraindo umas pelas outras. Ou que têm ou que anseiam por estar em frequências iguais. Vocês podem entender que 6 está perto do 7, o 7 está perto do 8, o 8 está perto do 9, mas o 6 está bem longe do 10. Então, é muito mais fácil uma pessoa que está em nível de energia 6 se aproximar de uma energia 7 do que de uma energia 6 se aproximar de uma energia 10. Mas está todo mundo em caminho de evolução. Quem estava na energia 1, em algum momento, espero que nessa vida, vai chegar na 10. Quem estava na 10, espero que transcenda. Quem estava na 5 vai chegar na 6, 7, 8. E como é que eu percebo que a minha energia está evoluindo? Eu percebo através de como eu percebo o meu dia a dia, de como eu conduzo a minha vida, de como eu trato os outros, de como eu me comporto, de como eu respiro, de como eu tenho um autocuidado, de como eu tenho um nível de amor próprio, né? Então, tudo isso está dizendo como é que está a minha energia. Quando uma pessoa baixa essa energia, essa frequência dela cai, esse movimento dela, que era exemplo 7, cai lá para 4. Esses números que eu estou dando aqui, gente, são uma brincadeira imaginativa para vocês conseguirem viajar comigo, tá? Nos exemplos. Então, a pessoa tinha energia 7, caiu para 4. Ela entra naquele estado de depressão, que não quer sair de casa, que está sempre arrastada, que está sempre no escuro e chega a um nível de nem querer tomar banho. Isso é sério. E aí é bem difícil que essa fala minha chegue nessa pessoa e consiga botar ela no nível 10. Ela levanta um pouquinho e diz assim: "Ah, eu vou tentar esse exercício respiratório." Mas o que vai fazer com que ela evolua e volte lá para o nível 7 dela e continue evoluindo é a constância, a disciplina dela de querer mudar, de querer estar, né, reativando esse estado luminoso dela, que é o estado, na verdade, natural de todo ser humano. É estar numa frequência mais alta, em estado de luz. O estado de luz é enquanto que eu consigo absorver o prana, né? Ah, esse prana é uma palavra hindu que também é chamado de Kyoti pelos chineses e japoneses, ganha outros nomes em outras culturas. É a própria energia vital. No yoga, a forma de absorver o prana principal é através dos exercícios respiratórios feitos de uma forma consciente, ou seja, eu tenho que estar. Agora vamos lá. Aqui agora. Sabe aquele exercício? A gente fez agora, né? Respira, nariz, entenda o processo fisiológico, biomecânico do corpo físico. Quando isso se torna automatizado e consciente, eu estou no meio do caminho. Então, essa respiração se tornou automatizada e consciente. Eu estou sentindo a minha respiração e aí eu também tenho que começar a sentir. Peraí, deixa eu sentir aqui. O que acontece com o meu corpo quando eu respiro? Aí eu vou pedir a vocês que encham os pulmões de ar de novo e sustente até 10 e observe o que está na sua mente nessa hora. Depois de 10, vocês escrevem para mim como estão as suas mentes nesse momento. Na verdade, vocês conseguiram pensar em quê enquanto estava retendo o ar nos pulmões? Concentrada. Bom, então, normalmente,
que é que as pessoas me falam quando eu faço essa pergunta em aula, né? Em sala de aula, em cursos, etc. Ou apenas você está ali concentrado só naquilo. Então, vocês percebem que quando você chega nesse nível, não estou pensando em nada, só estou pensando no que eu estou fazendo, ou seja, sua mente entrou em foco, foco total, foco puro. Quando você estiver nesse nível, você está em 50% do caminho andado. O que é que falta para ser pranayama? Falta você começar a mentalizar e visualizar. Essa bioenergia, ela é sentida, mas não é vista. Então, para que eu sinta, eu tenho que estar nesse nível de foco, né? Na aula passada a gente falou das frequências cerebrais, né? Então tem que estar em mente teta, né? Estado quase meditativo de concentração e foco total e começar a visualizar, aí a gente usa a nossa mente imaginativa de novo, esse fluxo de ar entrando pelas narinas de forma luminosa. E aí eu vou estar alimentando o meu corpo de prana, enchendo o meu corpo de luz. E aí a outra pergunta que eu ouço, eu já ouvi muito em aulas é assim, tá, tudo bem, peraí. Mas você disse que o nosso corpo já é feito de prana. Uhum. Só que a gente, né, todo ser humano, ele nasce, e aí, eu não sei se vocês sabem, mas o yoga, ele é uma filosofia reencarnacionista. Então, eles acreditam na reencarnação, que a gente vai ter outras vidas e vai continuar evoluindo. Então, na filosofia encarnacionista, eu entendo que eu venho com esse corpo para essa vida. Vamos supor que eu tenha ali, vim configurado para morrer aos 90 anos, desencarnar aos 90 anos. Só que aí, o que é que eu faço? Eu começo a fumar, beber. Eu não estou falando de beber um pouquinho, não, tá, gente? Estou falando de quem é alcoólatra. Eu estou falando de quem é fumante, que todos os dias fuma uma carteira, duas, três de cigarro. Eu estou falando de pessoas que bebem, vai dirigir, tem um acidente de carro. Então, tudo isso é provocado pela própria pessoa. Ela entra num estado de doença. Por exemplo, pessoas que comem demais a ponto de adoecer o corpo. Então, todas essas coisinhas que a gente vai se condicionando na vida, né? Que seja pelo meio que você vive, que seja por coisas que você quer fazer, que seja pelos seus desejos, isso aí seria uma outra conversa. Você vai se colocando em estado de doenças, ou seja, pela inatividade do corpo, porque a falta de movimento também gera doença. Então, em vez de você não morrer aos 90 anos, que era o acertado antes de você encarnar, você vai desencarnar ali aos 50. Você perdeu 40 anos de prana. Então, você nasce com prana suficiente para viver aos 90, mas ninguém te diz quando você nasce o que você tem que fazer para morrer aos 90. Você vai sendo jogado e vai vivendo. E aí, os nossos comportamentos vai fazer com que a gente perca anos de vida. Para a gente manter esses anos de vida, a gente precisa rever os nossos comportamentos diante do dia a dia, que é tentar ter hábitos saudáveis, sejam alimentares, sejam comportamentais, e reabastecer o nosso corpo de prana, porque ele vai perdendo e por isso a gente morre. A gente vai perdendo prana e o corpo vai morrendo. Isso é normal, da natureza do ser humano. Porém, se eu mantenho meu corpo reabastecido de prana, eu vou diariamente mentalizando aquele fluxo de energia vital para dentro do meu corpo, eu consigo até estender esses anos. E aí tem um livro que eu vou deixar como indicação para vocês aqui, não está próximo aqui para eu pegar para mostrar a vocês, chama Yoga da Eterna Juventude, ou Ritos Tibetanos. Então, o Yoga da Eterna Juventude, os ritos tibetanos, eles falam de um tipo de yoga que tem no Tibete, né? Um outro momento eu posso falar sobre isso. E que na história do livro, o cara que descobriu esses montes, né, no Tibete, ele disse que eles tinham mais de 100 anos. E ele ficou impressionado como é que eles viviam tantos anos com tanta saúde e tanta disposição. Então, esse livro ele fala muito sobre essa coisa da condução do prana, como o prana mantém o seu corpo jovem. Então, a juventude, quando se fala de manter o corpo jovem em relação ao yoga, é porque ele muda toda a sua constituição, formatação de vida, tá? E ele também faz com que você vá absorvendo energia vital. Por isso que é importante aprender como o sistema respiratório funciona. E é importante ter esse nível de foco para você absorver energia, bioenergia.
E aí existem qualidades para essa energia. A gente sabe que a luz ela tem focos e cores e vibrações. Isso é outra aula, gente. É, então, eu vou absorvendo essa luz, essa energia, e vou alimentando o meu corpo de prana. Para vocês verem que esse negócio é tão poderoso que a gente tem sistemas de cura, né, que foram desenvolvidos em cima do passe do prana. Então, no Tibete, na Índia, na China, eles têm técnicas de cura de imposição de mãos que é através da canalização do prana. Não é eu respirando, tá? Mas é eu visualizando, recebendo esse prana através de todos os meus chakras e canalizando através de técnicas específicas pela minha mão para pessoas em que eu vou estar ali tratando ou cuidando ou para mim mesmo. Então, esse negócio é tão poderoso a nível de existir cursos e técnicas que vai te fazer desenvolver a autocura ou a cura para o outro, né? Então, eu tenho como exemplo nisso o Reiki, é, gente, vários sistemas de Reiki, os Reiki xamânicos, imposições de cura de algumas religiões também tem esse fluxo de prana, né? Em que eles impõem as mãos ali e visualizam todo o fluxo de prana, a modificação de frequências mentais através também da imposição de mãos. E aí a gente tem o Theta Healing e outras tantas técnicas que existem mais modernas, mas que na verdade de moderno não tem nada. Só usam coisas que já vêm se falando há milhões de anos, tá? Quando eu falo milhões é porque eu acredito em outras coisas também. Mas, assim, há séculos, todas essas coisas que são faladas há séculos, em que essas informações é trazidas, em que as pessoas entendem de uma forma X ou Y e vão ali colocando, né? Organizando de formas teóricas, formas práticas, para que esse conhecimento não se perca. Então, para mim, hoje, o melhor exemplo de cura através das mãos é o próprio Reiki. E tem também um outro que chama, vocês podem procurar Prana Yoga, Cura através do Yoga. É um livro, existe em PDF, é bem facinho de ler. E ele explica como você, quando você aprende a canalizar o prana para você mesmo, aprende a fazer os pranayamas, você também consegue aplicar o prana em outras pessoas. Mas vocês entendem que isso tudo exige disciplina, foco, é, e vontade de querer realmente aprender isso e realizar isso dentro de vocês. Isso é um ramo do yoga pouco falado, que é a parte da cura. Então, o yoga, através dos pranayamas e da bioenergização, ele cura. Após aprender as técnicas de respiração mecânica, estamos prontos para, de forma atenta e consciente, aprender os pranayamas e ter consciência de fato da ação deles no nosso corpo. E a partir daí, ter uma mente preparada e propícia para a meditação. Ou seja, só na hora que eu consigo conduzir o fluxo de prana para dentro do meu corpo, revitalizar o meu corpo com essa energia vital, eu mudo a minha frequência cerebral, ou seja, eu estou em estado de meditação profunda. E aí, aquele momento de estar pensando no futuro não existe, porque eu não vou estar pensando em nada. Quer dizer, a minha mente está ali cheia, mas a minha mente ela vai escolher onde focar. Ela vai ter as informações do passado, mas ela não vai olhar para o passado. Ela vai ter informações do futuro, mas ela não vai olhar para o futuro. Ela vai estar ali sentindo o fluxo de prana e vai ficar tão ali naquele fluxo que todo o resto perde a importância. E aí tem aquele termo de zerar a mente. Não é zerar a mente está sempre cheia, mas como a minha mente está energizada a ponto de eu não perceber, não me incomodar com todo o resto que me incomodava antes, com as contas que eu tenho para pagar, com o que vai ser de mim amanhã, com o que aconteceu comigo ontem, anteontem, há 10 anos atrás. Então, eu entro num fluxo de paz interna tão grande que só aquele momento importa. E eu espero de coração que vocês consigam sentir isso alguma vez na vida de vocês. Eu espero também ser um canal para isso em algum momento, né? Fazer vocês perceberem, sentirem essa disposição de energia, absorção de energia e realizar o yoga dentro de vocês. E desmistificar de uma vez por todas que o yoga não é asanas, o yoga não é quanto eu vou escalar, quanto eu vou fazer parada de mão. O yoga, ele vai além disso, ele é muito mais poderoso do que a maior parte das coisas que existem para mim hoje em dia, tá? E aí, para finalizar, parece que complico, né? Eu gosto de explicar as coisas assim, tintim por tintim. Eu sou essa pessoa. Então, parece que então é só respirar. Não, gente, vai além disso, a gente realmente tem que tem que pensar sobre isso, né?
Podemos ler livros, aplicar técnicas, mas se não tiver constância e disciplina, de nada servirá isso. Ter também um condutor, seja um professor com quem você irá dividir seu processo. Porque nesse caminho de aprendizado, muitas coisas acontecem com a nossa mente. A gente se perde às vezes, a gente quer desistir. Aí depois a gente vai e volta de novo para aquele caminho. É assim o caminho da evolução, não é fácil, não. E ter alguém com quem eu possa dividir o que está acontecendo na minha mente é importante. É por isso que no Ocidente ficou famoso a palavra guru. Guru não é um pastor, como a gente entende nas igrejas, né? Um padre. Não é essa pessoa. O guru é alguém com quem você vai dividir o que está acontecendo com você e é alguém que já passou por aquilo e vai entender o que você está passando. E vai te dar uma força, vai dizer, não, é assim mesmo, não, peraí, você está no caminho errado, vai por aqui, porque esse caminho aí não vai te levar a lugar muito bom, não. Porque existe também esses desvios, né? Nesse processo, sua mente será educada a escolher onde está, o que absorver e como se comportar diante das adversidades. Suas reações diante da vida serão bem diferentes. Então, eu espero de coração ser essa pessoa, né, de conduzir vocês nesse caminho de autoconhecimento. Agora, se alguém tiver perguntas para fazer, pode fazer agora, que aí eu já estou na hora das respostas, de responder o que vocês tiverem para me perguntar. Se tiver perguntas, né? Na aula passada teve muitas. Só agradecer por sua disponibilidade. Obrigada, Dani. É importante fazer bom uso do que temos, não adianta ter e não usar. Exatamente. A mente ficou bem tranquila. E na Álvaro, muito legal aqui, gente. Eu agradeço muito aqui essas colocações de vocês. Porque também quando a gente escreve, eu não sei se vocês têm esse costume da escrita. E aí eu estou passando pela dificuldade de não enxergar tão bem de perto, e eu tendo também que é complicado a gente tá com o celular na mão e ali parar. Eu quero ver a aula, mas eu tenho que parar para escrever. Eu sei que é um pouquinho chato. E aí, uma dica que eu dou a vocês é da próxima vez vocês tentarem abrir o link no computador, que aí vocês vão ter acesso ao celular na mão para poder ir falando no chat. É bem legal, dá para fazer isso também. Pelo computador é mais fácil de escrever, inclusive. É, mas não sei. Tentem, se tiverem dúvida, depois pode me perguntar que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Se tiver mais dúvidas, mais perguntas, só lembrei depois, pode mandar no privado que eu respondo, tá? Podem dar sugestões também de novos assuntos, apesar de eu já ter assim um assunto já organizado aqui para a próxima aula, que é semana que vem. Por que que eu botei uma aula atrás da outra? Minha proposta para essas aulas é a cada 15 dias, porque nas outras semanas, gente, é Natal e Réveillon. Então não tem mais, assim, eu não vou exigir isso de vocês, nem de mim, inclusive, eu vou estar tirando uns dias de, de folga de aulas online, que participem de aula em pleno fuzuê das festas. Mas aí, semana que vem, a gente tem outro encontro. Vocês podem passar o link para quantas pessoas vocês quiserem. Não precisa ser aluno meu da academia nem nada. É livre. Fica à vontade para compartilhar, inclusive, a aula que é gravada e fica depois para vocês, tá? Eu agradeço aqui a participação de vocês no chat, no ouvir e também nas práticas, que eu vi que tinha muita gente aí fazendo, se experienciando, né? Acho que já tenho um ano de yoga, mas sei que estou sempre aprendendo, evoluindo a cada aula. Ricardo, você me surpreendeu, viu? Um ano de yoga e agora nas aulas teóricas, parabéns. Cláudia, minhas gavetas estão cheias de reflexão. Sempre, né? As gavetas nossas estão assim. Aí eu tenho alunos aqui, gente, pelo menos uns quatro aqui na aula agora, que já fizeram vários cursos comigo, que estão comigo há anos. Uma delas aqui é a Ritinha, que está na aula hoje, que eu vou agradecer por ter vindo hoje na aula também. Gente, sei lá, desde 2017, no mínimo, aí comigo, fazendo cursos, estudando, me vendo repetir várias coisas dessas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já falei desse assunto, sei lá, mais de 50 vezes. Juro, mais de 50. E toda vez que eu falo que eu abordo o assunto X, para mim é uma aula diferente. Eu estou falando as mesmas coisas, os mesmos temas, mas com uma abordagem diferenciada, porque eu também estou em evolução. Todo dia que eu estou em turmas diferentes, eu estou aprendendo coisas diferentes. Chega um aluno novo, eu aprendo com aquele aluno que chega.
Chega, sei lá, aluno que está comigo há 20 anos, chega com as perguntas cabulosas. Eu aprendo com aquele aluno que está comigo esses anos todos, e por aí vai. Me confundi no horário, não tem problema. Então, as aulas vão ficar às 10 da manhã. A partir de janeiro, eu vou ver se eu vou continuar com essas turmas, tá? Online, provavelmente sim. E aí eu vou botar a aula um pouquinho para mais cedo, porque eu sei que mais tarde assim é complicado para algumas pessoas. Gente, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, um bom fim de semana e até semana que vem, tá? Beijos a todos.